Seja muito bem-vindo e bem-vinda, que a graça e a paz do Senhor alcance seu coração neste dia, nesta semana. Nossa gravação hoje será bem informal, estou aqui na cozinha, estou de chapéu, mas o que importa é o conteúdo que nós iremos ministrar a você neste momento. Porque Deus, Ele continua falando aos seus filhos, e Ele continua chamando pessoas para perto de si, e continua transformando vidas por meio de sua palavra, e é nisso que nós cremos. Mas para ouvir a voz de Deus é necessário mais do que apenas estar presente. É preciso abrir o coração, silenciar as distrações e desejar sinceramente ser moldado por Ele. São pré-requisitos. Então, antes de começarmos nossa reflexão, aproveite para se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar esta mensagem, e caminhar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. O tema da nossa meditação de hoje é: quando a igreja se afasta das pessoas, afasta-se da missão de Jesus. Ao observarmos o ministério de Jesus nos evangelhos, percebemos algo extraordinário. Ele nunca ficou esperando que as pessoas perfeitas chegassem até ele. Pelo contrário, ele foi ao encontro dos cansados, dos feridos, dos rejeitados e dos esquecidos. Jesus caminhava pelas estradas poeirentas da Galileia, entrava nas casas, sentava-se à mesa com aqueles que eram desprezados pela sociedade, pela religião institucionalizada, e tocava vidas que muitos consideravam indignas de atenção. Onde havia dor, ele levava esperança. Onde havia exclusão, ele levava acolhimento. Onde havia condenação, ele levava oportunidade de transformação. Isso nos leva a uma reflexão importante para os nossos dias. Será que a Igreja de Cristo continua refletindo esse mesmo coração? Será que aqueles que estão sofrendo, enfrentando crises familiares, lutando contra a ansiedade, carregando culpas ou vivendo à margem da sociedade, sentem que podem encontrar acolhimento ao se aproximar de uma comunidade cristã? Essa é uma pergunta que merece ser feita com sinceridade e humildade. Jesus não apenas ensinou sobre amar ao próximo, ele contou histórias para mostrar como esse amor deve funcionar na prática. Uma das mais impactantes é a parábola do bom samaritano. Um homem havia sido assaltado, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. Um sacerdote passou por ele e seguiu adiante. Depois veio um levita, alguém ligado ao serviço religioso, e também passou sem ajudar. Mas um samaritano, pertencente a um povo desprezado pelos judeus, parou, cuidou das feridas daquele homem, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e pagou as despesas necessárias para sua recuperação. A mensagem de Jesus era profunda e desconfortável. Aqueles que possuíam a aparência da religião não demonstraram compaixão. Já aquele que era considerado improvável revelou o verdadeiro significado do amor ao próximo. Essa parábola continua sendo um espelho para a igreja de hoje. Não basta conhecer a palavra, é necessário praticá-la. Não basta frequentar cultos, é preciso enxergar as pessoas caídas à beira do caminho da vida. Não basta defender princípios, é necessário demonstrar misericórdia. Ao longo da história, sempre existiu o risco de a religião se tornar mais preocupada com suas estruturas do que com as pessoas. Foi exatamente isso que Jesus confrontou em muitos momentos de seu ministério. Ele criticou líderes religiosos institucionalizados, que conheciam profundamente as Escrituras, mas que haviam perdido a capacidade de enxergar o sofrimento humano. Eles defendiam regras, mas ignoravam pessoas. Preservavam tradições, mas negligenciavam a misericórdia. Essa verdade aparece também em um dos milagres mais conhecidos do Evangelho de João. Quando uma grande multidão seguia Jesus, o dia já estava avançado e as pessoas estavam com fome. Os discípulos enxergaram um problema. Jesus enxergou pessoas. Enquanto alguns pensavam na impossibilidade da situação, Cristo percebeu a necessidade daquela multidão. Um menino ofereceu 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos era insuficiente, mas nas mãos de Jesus tornou-se abundância. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não fala apenas sobre provisão sobrenatural.
Ele revela o coração de Cristo. Antes de ensinar mais, antes de despedir a multidão, ele se importou com uma necessidade básica, a fome. Isso nos ensina que a missão da igreja não pode ignorar as necessidades concretas das pessoas. O evangelho alcança a alma, mas também nos impulsiona a olhar para as dores, as carências e os sofrimentos daqueles que estão ao nosso redor. É interessante perceber que Jesus poderia simplesmente realizar um milagre sem envolver ninguém. No entanto, ele utiliza o pouco que o menino estava disposto a entregar. Essa é uma poderosa lição para a igreja. Deus não está procurando apenas grandes recursos. Ele procura corações dispostos. Muitas vezes pensamos que temos pouco para oferecer, mas quando colocamos o pouco que temos nas mãos do Senhor, Ele pode transformar isso em bênção para muitos. Essa mesma verdade é desenvolvida de maneira extraordinária por Paulo em 2 Coríntios 9. Ao incentivar a generosidade dos cristãos, ele ensina que Deus ama quem dá com alegria. E aqui há um equívoco em considerar esse texto nos momentos da entrega dos dízimos. Paulo não está falando apenas sobre dinheiro, ele está falando sobre uma disposição interior de compartilhar aquilo que Deus nos confiou. Tempo, atenção, recursos, conhecimento, encorajamento e cuidado também são formas de semear no reino de Deus. Esse não é um texto apenas para ser citado no momento dos dízimos na igreja, no culto. Fica essa reflexão para nós. Paulo afirma que quem semeia pouco colherá pouco e quem semeia com fartura colherá fartamente. O princípio não é uma fórmula para enriquecimento pessoal, mas uma revelação do caráter do reino. Deus nos abençoa para que possamos ser canais de bênção. Quanto mais compreendemos a graça recebida, mais naturalmente desenvolvemos um coração generoso. A generosidade cristã não nasce da obrigação, nasce da gratidão. Em um mundo marcado pelo individualismo, 2 Coríntios 9 nos lembra que a verdadeira espiritualidade produz mãos abertas. Quando ajudamos alguém, quando suprimos uma necessidade, quando socorremos uma família em crise, ou quando estendemos misericórdia a quem sofre, estamos participando daquilo que Paulo chama de serviço santo. E ele afirma que esse serviço resulta em ações de graças a Deus, porque as pessoas não apenas recebem ajuda, mas reconhecem o amor do Senhor através dela. Essa perspectiva nos ajuda a compreender melhor o ensino de Jesus em Mateus 25. Ali ele declara que alimentar quem tem fome, dar água a quem tem sede, acolher o estrangeiro, visitar quem necessita e visitar os enfermos é uma forma de servi-lo diretamente. A fé cristã não se limita ao que acontece dentro de um templo. Ela se manifesta no cuidado, na compaixão e na disposição de estender a mão a quem precisa. É interessante observar que as multidões seguiam Jesus porque encontravam nele algo que muitas vezes não encontravam em outros lugares: acolhimento. Os pecadores se aproximavam dele, os doentes buscavam sua presença, os marginalizados sentiam-se vistos, até mesmo aqueles que haviam cometido erros profundos. Encontravam nele uma oportunidade de recomeço. Jesus não aprovava o pecado, mas jamais deixava de amar o pecador. Ele chamava as pessoas à transformação sem negar-lhes a dignidade. Essa verdade tem implicações profundas para a nossa saúde emocional e espiritual. Muitas pessoas carregam feridas causadas não apenas pelas dificuldades da vida, mas também pela rejeição. Existem pessoas que acreditam que Deus não as ama porque foram julgadas por seres humanos. Existem pessoas que pensam que não têm mais valor porque foram descartadas por alguém. Mas o Evangelho nos mostra um Deus que corre em direção aos que estão quebrantados. Um Deus que não abandona quem caiu, um Deus que continua procurando a ovelha perdida até encontrá-la. E a parábola da ovelha perdida nos mostra exatamente isso. O pastor deixa as 99 para buscar aquela que se afastou. A parábola da moeda perdida revela uma mulher que procurou diligentemente aquilo que parecia sem valor para os outros. Ela perdeu dentro de casa. E a parábola do filho pródigo apresenta um pai que continua esperando o retorno do filho, pronto para recebê-lo com amor e restauração. Eu penso que aqui estão os 3 critérios para a gente avaliar as pessoas que chegam até nós. Em todas essas histórias encontramos a mesma mensagem. Deus valoriza pessoas, Deus procura pessoas, Deus celebra quando pessoas são restauradas.
Talvez o maior desafio da igreja contemporânea não seja construir prédios maiores, realizar eventos mais elaborados ou desenvolver estratégias mais sofisticadas, ainda que sejam importantes. Talvez o maior desafio seja recuperar a capacidade de enxergar as pessoas como Jesus as enxerga. Cada indivíduo possui uma história, cada rosto carrega batalhas invisíveis, cada coração enfrenta lutas que nem sempre aparecem exteriormente. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que não podemos generalizar. Existem inúmeras igrejas e pastores que continuam vivendo a missão de Cristo de maneira fiel e silenciosa. Muitos alimentam famintos, acolhem dependentes químicos, visitam hospitais, aconselham famílias em crise, ajudam viúvas, órfãos e pessoas em situação de vulnerabilidade sem buscar reconhecimento público. O reino de Deus continua avançando através de homens e mulheres que entenderam que servir pessoas é servir ao próprio Cristo. Mas essa reflexão não deve ser direcionada apenas aos líderes ou às instituições. A missão de Jesus foi confiada a todos os seus discípulos. Então a pergunta não é apenas se alguém conseguiria bater na porta de uma igreja para pedir ajuda. A pergunta também é: alguém conseguiria bater a porta do meu e do seu, do nosso coração e encontrar compaixão? Alguém encontraria em mim e em você, em nós, a disposição para ouvir, acolher, orar e caminhar junto? No Novo Testamento, vemos que a igreja primitiva crescia porque as pessoas enxergavam nela uma comunidade viva. Os cristãos compartilhavam recursos, cuidavam dos outros e demonstravam um amor que chamava a atenção daqueles que estavam de fora. Então o testemunho deles não era apenas verbal, era visível. O amor que pregavam era o amor que praticavam. Talvez hoje Deus esteja nos convidando a uma profunda metanoia, uma mudança de mente e de direção. Não apenas uma mudança de pensamento, mas uma transformação que alcança a forma como enxergamos as pessoas. Quando a mente é renovada pelo Espírito Santo, deixamos de ver multidões e começamos a ver indivíduos. Deixamos de enxergar problemas e começamos a enxergar pessoas amadas por Deus. Deixamos de perguntar quem merece ajuda e começamos a perguntar como podemos amar melhor e ajudar essa pessoa segundo Deus. O bom samaritano nos ensina a parar. A multiplicação dos pães nos ensina a compartilhar. O ensino de Paulo em 2 Coríntios 9 nos ensina a semear generosidade. E Jesus nos ensina que o centro de tudo isso são as pessoas. Quando a igreja esquece as pessoas, ela perde de vista sua própria razão de existir. Mas quando volta seus olhos para os feridos, os necessitados e os esquecidos, ela volta a caminhar nos passos de Cristo. Até porque a igreja sou eu e você. A instituição é apenas algo que faz parte. Então que possamos aprender novamente com Jesus, que possamos abrir nossas portas, mas principalmente nossos corações, que possamos ser uma igreja que acolhe antes de julgar, que escuta antes de condenar e que serve antes de exigir, porque quando nos aproximamos das pessoas, nos aproximamos da missão de Cristo. E quando nos afastamos das pessoas, inevitavelmente nos afastamos do coração daquele que veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Que o Senhor nos conceda sensibilidade para perceber a dor dos que estão ao nosso redor, coragem para agir e amar, para refletir o caráter de Cristo. Porque hoje o próximo pode ser a pessoa que está do seu lado, mas amanhã pode ser você, pode ser eu. E que cada um de nós possa ser um instrumento de acolhimento, graça e esperança em um mundo que tanto necessita experimentar o amor de Deus. Fique com Deus, faça dessa mensagem a sua oração. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.